alguma coisa. Boa noite, eu convido você a se juntar aqui, vamos adorar ao Senhor. Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser.
Pessoal, alguém poderia me ajudar a relembrar quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Muito bem, é isso aí. Então vamos aproveitar a deixa e abrir nossas Bíblias lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio 10, versículo 12. Então vamos lá, pessoal. Esses 5 livros que vocês falaram, até na sequência certinha, são conhecidos como Pentateuco, ou são os livros de Moisés. E eles têm uma conexão geral muito interessante. Em Gênesis, o Senhor Deus forma o povo de Israel. Em Êxodo ele liberta. Em Levítico ele santifica. Em Deuteronômio, em Números, através do deserto, ele educa. Em Deuteronômio 10, 12, vamos lá. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede a você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ou seja, em Gênesis ele forma, em Êxodo ele salva, ele liberta, em Levítico ele santifica, em Números ele educa, mas, no final das contas, ele pede: obedeça por amor. Ou seja, o que é que Deus está nos dizendo aqui? O que é que ele disse através de Moisés para o povo de Israel e também que serve para nós, não é? Ou seja, ele nos criou, ele nos salvou mediante Cristo Jesus, ele nos santifica diariamente através do Espírito Santo, permite os desertos, as tribulações da vida diária. Quem nunca passou e nunca cresceu, aprendeu, não é? E no final das contas, tudo isso é obediência por amor, é o que ele nos pede, não é? Obedecer por amor, não pelas obras, não por religiosidade, não porque há algum mérito em nós, porque de fato não há, mas por amor. Obedecer por amor, servir por amor, perseverar por amor. Afinal de contas, ele nos amou primeiro. Então é isso. Deus, te agradecemos mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor, adorando, exaltando o teu nome, recebendo mais de ti, Senhor. Que essa noite possa ser proveitosa, que nosso coração possa sair daqui cheio da tua graça, da tua palavra, que nós possamos lembrar que é o Senhor que nos sustenta, que tem nos sustentado essa semana e nos sustentará mais uma semana. Te agradecemos por tudo, te louvamos. Amém. Aleluias. Ele é um Deus de promessas e Ele não é homem para mentir. Amém? Vamos louvar o Senhor. Sei que os teus olhos finos permanecem em mim. Meus seus ouvidos estão sensíveis.
ouvidos sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Diga, Deus de aliança, o Deus que não é homem pra tudo pode mudar, ela vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, se cumprir. Deus de aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a ficar de pé. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Essa é a hora da adoração. Vem, dá-me teu coração. Assim começas para adorar. Vem, assim começas a ti. Confessará ao Senhor, todos eles se dobrarão, mas aquele que há de escolher tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todos eles se dobrarão,
começar a espalhar assim começar já te Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todos eles se dobrarão, mas aquele que a ti recebeu, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todos eles se dobrarão, mas aquele que a ti recebeu, tesouro maior terá. Aleluias. Vamos louvar que o amor dele não falha. Peço a ajuda da igreja. A garganta não está muito boa hoje. Esse momento de oferta também, se você trouxe a sua contribuição, você pode dedicar esse momento agora para isso. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falha e nunca falhará. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se vento forte e profundo do mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Jesus, difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre em todo lugar, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Diga. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
Amém. As crianças já podem subir, vamos ouvir a palavra do Senhor. Ainda não? As crianças ainda não podem subir, calma aí. Alô, veja só. Esse está ligado agora? Alô? Pronto. Veja só, pode sentar. Nós vamos chamar as pessoas que foram batizadas hoje de manhã aqui para frente. Entre elas tem crianças, então a gente precisa das pessoas aqui na frente que se batizaram hoje, tá bom? Isso aqui, pronto. Não, aqui embaixo. Pode ser aqui embaixo. Aliás, pode ser aqui em cima, vem. Pronto. Cadê os outros? Vê se cabe aqui na... Cadê os outros? Nicolas, pronto. Falta uma pessoa. Lígia está aí? Ok. Então nós vamos aqui entregar os certificados de batismo. Aí pode olhar, depois fica assim, tá bom? Para a foto. Eita, Manu. Pedro. Fábio. Representando os adultos, né? Nicolas. Tem que alguém quer apresentar. E Lígia. Então a gente vai... Vamos juntar mais, só para questão de estética até o finalzinho aqui, pronto. Pronto. E aqui a gente bota o de Gardenia. Então, vamos orar, né? Agradecer a Deus. Senhor Deus, obrigado por essas vidas muito importantes ao teu ver e para nós também como coinonia. Abençoa suas vidas, seu caminhar nesse dia para frente. Obrigado pelo passo que tomaram hoje de seguir o seu Senhor nas águas do batismo. Abençoa suas vidas, a igreja também através deles também, que eles possam se sentir integrados totalmente na vida da igreja. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus e todos dizem amém. Palmas, né? Agora as crianças estão liberadas. Agora sim. Hoje vamos terminar nossa minissérie com esse título, Uma Nova Cidadania. E hoje, a mensagem de hoje é esse daqui. Voltando ou seguindo em frente. Então é uma pergunta, voltando ou seguindo em frente. Aqui eu tenho a rede aqui de pesca, que nós vamos ler dentro de instantes, o texto onde os discípulos, depois que Jesus morreu, ressurgiu dentre os mortos, eles voltaram às redes, certo? Voltaram a fazer uma pesca. Nós vamos ler isso aqui. O texto antes desse texto que a gente vai ler hoje, eram como se fossem os eventos finais da vida de Jesus. Então, você sabe, os evangelhos narram a vida de Jesus, desde o nascimento até a sua morte e ressurreição, e a comissão que ele deu à igreja, né, que seria evangelizar o mundo. Então, a crucificação e a ressurreição tinham acontecido. Então, a gente vê João praticamente encerrando o livro, certo? Eu digo praticamente. Vamos ler o que ele diz aqui. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo,
tenham vida em seu nome. Então parece que encerrou a biografia de Jesus. Mas você sabe que talvez aqui é onde começa a nossa biografia. Pois a obra completa de Cristo tem tudo a ver conosco, né? Então nós recebemos todo esse trabalho dele, sua morte, seu sepultamento, que a gente viu no batismo hoje, sua ressurreição. Então, e essa é a história que nós abraçamos, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Todos que tiveram um encontro pessoal com Jesus, um dia onde nós reconhecemos que nós somos pecadores e não podemos salvar nós mesmos, então nós nos arrependemos de sermos pecadores e abraçamos Jesus como Senhor da nossa vida, entregamos nossa vida na mão de Deus. Daí é que começa o nosso caminhar com Jesus. Se você não fez ainda a sua decisão, você pode fazer hoje. Mas a história parece que se encerra, mas você já ouviu a palavra epílogo? Eu acho que eu não sei se eu estou pronunciando certo. Epílogo, quando diz, encerrou, mas ainda aconteceu depois disso aqui, né? Então o que João faz? Ele encerra com isso aqui, depois diz, não, mas tem umas coisas que aconteceram depois. E o cenário de hoje, quer dizer, os acontecimentos de hoje, dessa mensagem de hoje, trata-se de 7 discípulos que voltaram à pesca. E muita gente já censurou, né? Olha, Jesus deu uma comissão, gastou 3 anos e meio com eles, confiou o futuro da igreja na mão deles e eles voltaram para a pesca. Parece que eles passaram um X em tudo que Jesus passou para ele. Talvez homens que pensaram assim, o sonho morreu, com Jesus morreu. Mas vamos olhar direitinho essa história, se foi isso que aconteceu. Então nós vamos começar em João 21, depois do epílogo, né? Vamos ver aqui o que acontece. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos, das 7 pessoas. Né? Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Aí diz, nós vamos com você. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então, aqui é um cenário. Eles estavam abandonando a sua chamada, sua ocupação, ou sua ocupação legítima. Então, por exemplo, ao voltar para a pesca, que era a carreira deles antes, eles estavam dizendo, não, esqueça o que Jesus falou, nós vamos fazer o que a gente conhece aqui. Ou não, né? Nota que Pedro tomou a iniciativa e evidencia sua liderança natural. E a gente vê Pedro sempre 2, 3 passos na frente, não é isso mesmo? Às vezes até errando, mas ele tem a garra. E os outros, nós vamos também, né? E o barco provavelmente era dele. Lembra que quem eram os filhos do trovão? Os filhos de Zebedeu. Diga aí. João e Tiago. Então os nomes não apareceram aí, mas depois você vê. Eles abandonaram na primeira chamada de Jesus, lembra? Ele chamou para seguir. Eles deixaram as redes e o pai, que era o dono da empresa de pesca, e foram seguir Jesus. Então, provavelmente, não era o barco do Zebedeu, não. Porque aí estava com o Zebedeu, ele resolveu lá com os funcionários e continuou a vida. Pedro, provavelmente, ainda tinha o barquinho dele. Vamos pescar? Bom, o barco está aqui. Aí foram, né? Provavelmente, né? Essa questão de fugir do chamado de Deus, eu queria dar uma questão interessante aqui. Lembra de Jonas? A história do peixe, né? Alguém fala baleia, né? Mas a palavra fala um grande peixe. Lembra da história que ele quis fugir da presença de Deus? Lembram disso aí? Se for para Jonas.
eu tive uma situação na minha vida onde eu ia me formar e eu demorei no seminário para algumas matérias e eu tinha que me formar com a turma do ano que seguia. Então, eu não me formei com minha turma. Então, faltou alguns créditos. Eu fui descobrir que ainda eu tinha feito estudos durante o verão, que é depois que terminou aquele ano letivo, e ainda faltou uma matéria por conta de um conselheiro lá do seminário, e fez as contas, não, está tudo certo, você só precisa disso, isso, eu fiz, né? Aí veio a notícia que faltava uma matéria. Aí eu me arrasei. Eita, agora eu vou entrar em missões, vou viajar com o Márcio pelos Estados Unidos, ainda tem que fazer uma matéria, né? Eu fiquei assim, chateado. Aí disseram, seu professor vai ser fulano e tal, você tem que se reunir com ele para ele lhe dar a matéria. E logo foi um dos professores mais duros do seminário. Pronto, agora estou em maus lençóis, né? E fui no escritório deles, Roger, você pode escolher qualquer livro do Velho Testamento e nós vamos fazer um estudo independente. Aí eu, querendo ser esperto, qualquer livro, né? Jonas, né? Aí eu contei os capítulos, pequenininho, né? Aí ele, você vai gastar 120 horas com Jonas. E ainda você vai fazer 2 trabalhos, parece que eram 2 trabalhos escritos. Vai ler não sei quantos livros. Olha, foi uma... Disse, pronto. Agora, eu me lembro, viajando com o Márcio, e lembra disso. Lá naqueles lugares no interior dos Estados Unidos, eu com o livro, volante aqui, o livro aqui, ó, estou confessando. Lendo e dirigindo, né? Porque tinha que cumprir. E eu descobri muita coisa com Jonas. E essa história que ele fugiu da presença de Deus, eu estou contando isso aqui, que é um dos detalhes de Jonas. Ele sabia que ele não podia fugir de Deus. Ele tinha uma consciência da soberania de Deus. Ou seja, a criança pode até achar, eu vou fugir dos meus pais, eu vou esconder, eu vou ficar aqui, não vão me achar, né? E pode até acontecer, mas de Deus você não foge. Eu descobri, estudando isso aí, quando Jonas disse que ele ia fugir da presença de Deus, sabe o que era? Ele era profeta. E o profeta prestava contas a Deus, ele era diante de Deus, como profeta. Quando Jonas fugiu da presença, Deus vai para Nínive. O que é que ele fez? Eu vou para cá. Ele fugiu, ele jogou a toalha. Ele diz, eu não quero ser mais profeta, em outras palavras. Eu agora não vou prestar contas a Deus, eu vou fazer o meu caminho aqui. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Ele fugiu da presença, disse, já não sou mais profeta, não vou ser mais pastor, não. Está entendendo? E Deus diz, não, você é a pessoa que vai para Nínive mesmo, viu? E vocês sabem o resto da história. Tem muita coisa bacana que hoje eu dou graças a Deus que eu aprendi muita coisa ali, nas 120 horas, de vários trabalhos, lendo e dirigindo, mas tudo bem. Aqui, eu acredito que os discípulos não estavam jogando a toalha, essa é a minha opinião. Deus tinha dado uma grande comissão, alguns acham que eles estavam jogando a toalha, mas eu acredito que, vamos fazer uma pergunta aqui, eles estavam abandonando chamada ou ocupação legítima. Quer dizer, pescar é pecado. Você sabe qual é o maior esporte do mundo? Não é futebol, não. A maior parte do mundo, o maior esporte no mundo todo é pesca. Sabia disso? Todas as culturas, qual é a cultura que não pesca? Só se estiver lá no deserto, né? Não tem água, não tem pesca. Toda cultura, onde tem água, tem pesca. E você for somar, é o esporte mais praticado no mundo. Não estou defendendo porque eu não sou pescador, né? Não tenho muita habilidade com essas coisas, mas é um trabalho legítimo, sim. Eles estavam, vamos pensar assim, a vocação,
sua, pode ser até qualquer profissão, as profissões aqui representadas, é uma coisa legítima. Mas pense comigo, se Deus lhe chama, diz, você vai me seguir. Agora você vai me seguir e você vai continuar na sua profissão, que você pode me seguir ali, né? Ou não? É outra coisa que a gente tem que lembrar, que o rebanho vai em lugares que os pastores nem têm acesso durante a semana. Você tem a sua missão ali, a não ser que Deus abandone isso aí e venha comigo, né? Só que aqui era aquele período entre a ressurreição e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Então, pense comigo. Deus ir de todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Tudo bem, Senhor. Como é que a gente vai fazer isso? Começar fazendo o que a gente conhece. A gente está esperando o Espírito Santo chegar. Então vamos pescar, fazer o que a gente conhece, né? E Paulo, o apóstolo Paulo, que veio muito depois, né? Mas ele mete bronca em preguiçosos. Tem gente que diz, eu estou esperando a volta de Cristo, vou ficar aqui louvando a Deus e sendo peso para todo mundo. E Paulo diz, não, quem tem saúde, trabalhe, né? Trabalhe. Tem muita gente, não, Jesus vai voltar a qualquer hora, então a gente não vai, abandona o trabalho, fica na igreja o tempo todo louvando. No movimento hippie nos Estados Unidos, começou ali aquele pessoal, era paz e amor, bicho, né? E tem uma contrapartida, o pessoal começou a evangelizar a turma, e os hippies se convertendo, né? Os hippies e as ripas, é brincadeira. Tem uma mulher que falou isso, ela estava costurando uma roupa, disse, eu estou costurando para um hippie, veio um hippie lá em casa, e uma ripa também. Pois bem, mas e se converteu gente em massa lá na Califórnia e começaram o que se chamava do Jesus Movement, Jesus People. E era uma turma, estavam sendo hippie, paz e amor, agora com Jesus é bom, no violão, cantando, louvando. Eu conheço um filho de missionário do Brasil, que estava lá na época, e ele entrou nessa. Queria cantar e louvar até Jesus voltar. Só que ele acordou, hoje ele tem uma empresa de pesca na Flórida, servindo a Jesus, mas está trabalhando, né? Pode ficar aí nas costas dos outros, não, né? Mas, tudo bem. Então ele está um pouco sem rumo, como fazer tal. Eu acho que aquela coisa, era aquele período de transição. Então agora a gente vê um momento de humilhação. Eles voltaram à pesca, o que diz a última frasinha aí? Mas naquela noite o quê? Pronto. Eu vou fazer o que eu entendo. Até no que eu entendo não deu certo. Os experts estavam lá, quebrando a cara. Sem Deus, gravem bem isso aqui. Porque humilhação é um bom remédio para orgulho e autossuficiência. Humilhação. Sem Deus, até o secular, chamado secular, não dá certo. Sabia disso? Se você tem uma empresa e sua empresa não está na mão de Jesus, cuidado. Se seu trabalho no trabalho é um padrão. E para Deus é outro. Você sabe, pastor, no trabalho a gente tem que fazer as coisinhas desse jeito, todo mundo faz. Eu vou entrar na onda para não ser o diferente. Aí a gente tira Deus do secular, e fica secular mesmo. E Deus está dizendo, seja luz e sal ali, meu filho. Seja luz e sal ali, seja o diferente. Brilhe a luz. Dê sabor àquele ambiente. Sem Deus, até o secular não dá certo para o cristão. Agora, Jesus é paciente ou não? Ele estava sendo paciente com os discípulos. Ele mostrou uma grande paciência. A lentidão dos discípulos de aprender o que a gente vai fazer e tal, tinha dado a grande comissão. E, portanto, pregar o evangelho a toda a criatura, aquela coisa que a gente sabe. Em Atos 1, 8, ainda falou que
testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas eles não tinham modelo. Eles estavam meio desnorteados, sem rumo. Então, talvez a gente não pode resolver exatamente o que estava acontecendo. Mas eles estavam voltando ou dando continuidade. Então, Jesus fez questão, porque Jesus disse que eu vou edificar a minha igreja, né? Então, a responsabilidade é de Jesus, mas ele usa a igreja. E ele escolhe como ele escolheu Jonas. Jonas quis fugir. Deus disse, não. Vou trabalhar a sua vida. Vou mandar um peixe que for necessário. E todo mundo estava com raiva de Jonas, né? Assim. Quer dizer, todo mundo se arrependia e não Jonas. Você sabe? Lá, quando o mar se agitou, você lembra, todo mundo estava dando pedidos para os seus deuses, não era? Gritando para os seus deuses. Os marinheiros se arrependeram, que Jonas disse, olha, pode me jogar no mar que o problema sou eu. Estavam meio arrependidos, mas assim, se arrependeram, jogaram Jonas no mar. O peixe engoliu Jonas, até o peixe se arrependeu e vomitou o homem, não foi? Quando ele pregou em Nínive, a cidade se arrependeu. Vocês veem, a história é interessante. Só teve Jonas no final chateado com Deus. Eu sabia que o Senhor era bondoso. Eu não queria que o Senhor se arrependesse desse povo. Esse povo é inimigo de Israel. Esse é um povo cruel, não merece graça. Então, Jonas foi um cara rebelde até o final. Será que Jonas se arrependeu? No final do livro de Jonas, você tem Jonas chateado. Só que ele escreveu Jonas, né? Eu acho que ele se arrependeu. Minha opinião é essa. Contou até a sua própria vergonha, né? E ele foi um cara chato, assim, cabeça dura. Mas Deus sabe trabalhar. Então, talvez a gente não pode resolver exatamente, mas minha opinião eu já coloquei aí. Vamos ver aqui. A visita do mestre. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do outro lado do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo disso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Está 10 agora, né? Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Então, um detalhe, ele já tinha peixe lá assando, né? Deus já estava fazendo um milagre ali. E ainda pegou os peixes que eles... para a segunda rodada, né? É interessante isso aí. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Lembra que outra vez rompeu, não foi? Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Então ele fez um milagre que era uma espécie de déjà vu. Ele já tinha feito uma pesca dessa. Lembra que romperam quando ele chamou os discípulos. E ele falou para eles que eles seriam pescadores ainda. Mas de quê? De homens. Jesus foi paciente, não chegou lá xingando. Vocês são uns ingratos. Não chamei para ser pescador de homens. Vocês estão aqui, né, perdendo tempo. Você pode ler em Lucas 5. Sejam pescadores de homens.
largaram as redes naquela época, foram seguir, tudo ok, né? Vou seguir o mestre. Jesus precisa ser reconhecido quando aparece. Jesus precisa ser reconhecido quando ele aparece. Eu estou falando para a gente que eu espero que a maioria já recebeu Jesus, já teve seu encontro com Jesus. No dia que você se converteu, você foi alistado, você foi recrutado para estar na missão de Jesus. Ou você não aceitou Jesus como Senhor. A gente fala muito, aceita Jesus como Salvador e Senhor. Então não tem não Senhor, tem sim Senhor. Tem não ou tem Senhor. O não é dizer, eu vou, vai para Nino, não, eu vou aqui. Foi muito bom, foi um prazer, Jesus, mas eu... Sim, Senhor. Ah, tá bom. João o reconheceu imediato. Tem muita lição aqui, né? João era o discípulo amado. Gostava mais de João? João gostava mais de Jesus do que os outros. Estava sempre perto de Jesus, sempre aproveitando os momentos, né? Até inclinando, abraçando com Jesus. Ele reconheceu. Ele reconheceu e Pedro pulou na água, né? Impulsivo. O agir, antes de pensar muitas vezes, tomou iniciativa, pulou, mostrou verdadeiramente seu sentimento por Jesus. Lembra que Pedro dizia, eu morrerei contigo. Um momento de fraqueza, ele negou Jesus, mas ele realmente era um cabra que, fosse para morrer, vamos morrer. Ele fez, era tudo ou nada. A pergunta que eu faço, você reconhece Jesus quando ele aparece? Gente, nós estamos sendo cidadãos do reino. Nós temos que reconhecer nossa missão no dia a dia. E eu vou dizer assim, os encontros divinos. Encontros divinos. Vou contar uma história para vocês que aconteceu agora. Agora não pense, por favor, que é só para pastor isso aqui. Não. Uma pessoa na minha lista, eu tenho vários vizinhos aqui que estão na minha lista de oração. Anos, vários anos que eu oro praticamente todos os dias. Aí eu estou fazendo exames médicos. Eu estou em consultórios e eu gosto de entender que Deus pode me usar em qualquer lugar. Aí eu achei uns livretos lá em casa que ainda tinha aquele Você Não Está Aqui Por Acaso. São os primeiros capítulos do livro Vida com Propósito. É um folhetozinho, livretozinho. Aí eu peguei um dos... hoje eu vou entregar, acho que vou entregar um dos médicos. Tive a coragem, eu estou conhecendo o médico naquele dia, vou dar para ele. Aí eu estou lá no consultório esperando minha vez, né? Entra um vizinho, está aqui, na minha lista de oração. Senta ao lado do meu lado. Pastor, tudo bem, tudo bem. Pastor, eu passei uma semana na UTI. Quase fui-me embora. E meu irmão. Eita, que coisa, ele contando a história. Mas, rapaz, eu vou orar por você. Aí eu estou com um livreto e o Espírito Santo dizia para ele, esse livro é para ele, não é para o médico, não é para ele. Pronto. Pai, eu vou aqui. Eu estava na frente dele e ele me esperar. Dei o livrinho para ele. Entrei numa consulta, gastamos uns 40 minutos, eu e Márcia lá. Aí eu digo, coitado, está lá esperando o Roger sair liberar o médico para ele entrar, né? Eu voltei, ele olhou para mim, estava lendo o livro. Pastor, é muito bom isso aqui. É muito importante esse livro. Aí, vou orar por você. É coincidência? É coincidência, irmão? Não. Você espera, você ora, Deus vai marcar encontros divinos. Jesus apareceu ali. Diz, Roger, é agora. Essa é a pessoa aqui. Eu não sou mais espiritual que ninguém. Eu estou dizendo para vocês. Se vocês querem aprender, aprenda alguma coisa que é uma prática que você pode ter e você deve ter. Se você é cidadão do reino. Isso é uma bênção. A gente deve estar orando por esse bairro. Uma coisa que dói no meu coração, irmãos, sinceramente, são as pessoas na minha lista. Eu estou orando
eu não tenho mais tempo presencial com ele. Quando eu comecei a andar de bike por aqui, eu botei os donos das lojas de bike na minha lista de oração. Os que eu conheci. De vez em quando encontro um ou outro. Já orei dentro da loja de um várias vezes. Um trabalho que a gente iniciou, né? Aí eu digo, Senhor, como é que eu vou fazer agora? Mas a cidade é nossa, né? É ou não é? Deus vai tocar nos seus corações. Deus sabe cuidar dessas pessoas, eu tenho certeza. E a gente pode orar e Deus pode mandar quem Ele quiser para dar continuidade, né? O encontro, quando Deus manda lançar as redes, a gente tem que obedecer. Eu e Márcia fomos para o seminário. Ela foi para um seminário, é uma história longa, depois reacendeu o nosso namoro, é uma história em si. Ela se mudou para o seminário que eu estava. A gente casou antes do último ano aqui em Aldeia, voltamos para lá para terminar. Saímos do seminário quase sem dívida, estava devendo $600. Na época seria como $6.000 hoje. A inflação era muito dinheiro para a gente. Eu ia ter essa dívida no seminário. 2 tias da minha mãe mandaram 2 cheques. Elas são solteiras na época. $300 de tia Mamie, $300 de tia Peg. Elas não sabiam a minha dívida. Jesus apareceu ou não. Nós saímos... sabe o que é liso? Né? Um reboquezinho tipo Chico City aqui. Com nossos pertences, um carrinho para agora visitar igrejas, falar de Jesus, falar do trabalho no Brasil. E vivia literalmente de semana para semana as ofertas. Não tinha dinheiro para fazer viagem. Deus apareceu vez após vez após vez. Ele chamou. E Deus não faz pegadinha com a gente. Ele supre. Se Ele chama, Ele supre. Ele aparece. Deus é o provedor. Amém? Ele é o provedor só de pessoas como Márcia o tempo integral ou de lhe dar o seu emprego? Tem uma coisa mais espiritual menos? Não. Assuma a missão que Deus lhe deu. Seja responsável, seja luz, seja sal ali. Quando Jesus aparece, meu amigo, bate continência. Ele é quem manda. Aí Jesus apareceu. Filhos, vocês têm algo para comer? Ele podia estar dando carão nele, né? Irmãozinho, estão com fome? Vou cuidar de você, viu? Jesus é o bom pastor. Chegou lá, já estava as brasas ali, tem uns peixinhos, pão. Você pensa que o americano inventou um sanduíche, né? Quem acha isso? Jesus. Ou não? Leia direitinho. Era peixe com pão, sanduíche. Você sabe, olha, estamos em junho, né? E cultura é muito ligada à comida, né? Ah, comida junina. E você come aquela canjica, o que é que você lembra? Eita, a vó fazia dessa canjica. A de vovó era melhor, né? Comida é um conforto, sabia disso? É um apacentar, é de lembranças. Jesus disse, meus filhos, vocês estão com fome. Um sanduíchezinho de McDonald's aqui. Não, brincadeira. Lá na Coinonia em Piedade, um menino de 10 anos de idade. Ele estava subindo a escada para o primeiro andar do infantil, como aqui, né? E Márcia estava atrás. Eu amo minha igreja, eu amo minha igreja, eu amo minha igreja. Foi um momento especial, né, Márcia? Eita, que bom. A criança ama estar na igreja. Missão cumprida. Missão cumprida. Vocês pensam que a gente monta isso aqui para uma coisa nossa? Não, é para servir.
Eu tenho um trauma de infância, igreja. Meus pais trabalham na periferia de Recife, lugares difíceis. Eu tinha que ficar caladinho, sentadinho no banco. Meu entretenimento era ver a lagartixa nas paredes. Eita, vai pegar uma muriçoca, vai pegar um bicho. Eu estava entediado. Hoje é domingo. Eita, domingo, sofrimento. Pelo sofrimento, eu digo, as minhas crianças e dos outros, se Deus quiser, vai gostar de igreja. Domingo era isso para mim. Agora eu entendo toda a problemática, meus pais missionários, pastor, tinha que servir à comunidade. A comunidade era simples, só tinha aquilo, pronto. Fazer o quê, né? Eu amo minha igreja. Da boca da criança. Agora Jesus, ele confortou, né? Fez a sua visita, né? Tinha que ser, eu esqueci de passar, mas já falei disso aqui. Você aparece com o Deus provedor, você aparece com o Deus consolador. Certo? A visita do mestre faz toda a diferença. Agora vamos ver. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, agora vem uma lição. Né? Você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Se não entendeu a pesca, agora vai entender de ovelha, né? Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. E sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Eu já pulei aqui, né? 18, né? Digo-lhe a verdade. Cuide, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e levará você para onde você não deseja ir. Olha aqui. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro queria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. A tradição diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Ele não se achou digno de ser crucificado da mesma forma de Jesus. E aqui foi uma profecia. Você é meu discípulo, o negócio é sério. Você vai para o martírio, viu? Você não disse que ia morrer por mim, Pedro? Pronto. E você vê as 3 vezes que ele pergunta se ele amava. Lembra de 3 outras situações, né? Você conhece? Ah, não conheço Jesus. Negou 3 vezes. Um paralelozinho aí. Uma lição que o mestre, com toda a paciência, né? Está mostrando aqui. Jesus é o Deus que corrige, mas não malha ou maltrata. Confronta, mas não descarta. Vou repetir. Jesus é o Deus que corrige, mas não malha ou maltrata. Confronta, mas não descarta. Amém por isso. As 3 vezes com a pergunta. E as 3 vezes que Pedro negou. Muitos ressaltam as palavras usadas do original, né? As primeiras 2 vezes me parece que é o filéro, que é o amor familiar. E a terceira vez o ágape. Mas os 2 amores são também bacanas, né? Porque a gente fala muito de amor entre os irmãos aqui, é fantástico. Agora, ele elevou um pouco, talvez mostrou um pouco um upgrade, falando ágape, né? É aquele amor divino, totalmente sacrificial. E talvez aqui, para destacar, e Pedro se tocar, talvez que seu amor ainda era um pouquinho superficial. Mas irmão, de tal, sacrificial.
Então, Jesus também não repreendeu, mas ele disse: me amas mais do que estes? Queria dizer o quê? Você me ama mais que os outros discípulos me amam? Ou do que você gosta dessas redes aí? Aí não sabe exatamente. Mas parece-me que não é para saber se Jesus amava, se Pedro amava Jesus. Mas era para reafirmar o amor de Jesus por ele. Mostrar que ele não estava descartado. Bem? Não é bom. O amor de Deus não maltrata. Ele chama para si. Ele educa. Ele corrige. Mas ele então ele é o nosso Jesus. Nós somos servos, sim. Mas ele valoriza e ama os servos e nos chama de amigos, né? Ele certamente é o bom pastor. Jesus, o Deus que cura e restaura. Ele diz: cuide dos meus cordeiros. Pastorei minhas ovelhas. Ele falou em 15, verso 15. Cuide dos meus cordeiros. 16, pastorei minhas ovelhas. 17, cuide das minhas ovelhas. 3 vezes, né? Isso diante dos outros discípulos, acho que é para incentivar, já que Pedro era o que mais falava, né? A lição era para todos eles. Vocês ainda são úteis, vocês ainda estão na missão. Cuida aí do meu povo, cuide. Vou ver aqui o que é que a gente colocou, só para ver se eu estou. Então, eu acredito que trouxe tristeza para Pedro, né? Mas foi uma cura. Pedro ficou magoado, mas ele foi curado nesse momento, né? Deus orienta, guia, sendo Senhor mesmo, sabendo ser Senhor. E o outro caminho teria sido assim. Jesus foi um prazer, o lanche foi ótimo, fiquei assim satisfeito, mas eu vou seguir meu caminho. Mas a gente sabe a história, todos eles seguiram o Mestre. Então eles seguiram em frente, eles não voltaram atrás. Jesus é um Deus paciente. O milagre da pesca foi na hora de chamá-los e agora enviá-los. Então aí esclareceu. Jesus é o Deus que corrige. Jesus é o Deus que cura e restaura. Jesus é o Deus que orienta, guia e envia. Aí a minha pergunta para todos nós: qual é a sua postura? Como é que está com você diante desse Deus paciente? Que mancadas a gente dá, né? Quantas vezes a gente disse: eu perdi a oportunidade de falar de Jesus. Jesus apareceu, eu fiquei calado. Deus está dizendo: olha, faça a minha obra. Deus não mandou você converter as pessoas, sabia disso? Ele não mandou você ser advogado de defesa dele. Deus não precisa de advogado. Ah, mas eu tenho que ter curso em apologética, saber defender a fé. É muito bom, é importante isso aí. Mas ele nos chamou para ser testemunha. Testemunha é aquele que diz: olha, eu não sei de nada, mas eu sei que eu era assim e Deus me transformou aqui. Eu sei que eu era um pecador perdido e hoje eu estou no rebanho de Deus, pela graça de Deus. Testemunhas. Ele manda a gente dar fruto? Não. Quer dizer, o fruto é o fruto do Espírito, é o fluir de Deus pela nossa vida. Ganhar almas, que o pessoal fala aí, só quem ganha alma mesmo é Deus. Mas ele usa as pessoas. Então, se ele aparece, você vai ser a pessoa hoje para falar. Ainda me lembro de algumas conversões espetaculares. Eu só tive no lugar que Deus me colocou. Eu já contei aqui, mas eu ainda fico assim, diante de uma pessoa que eu estava evangelizando em Recife, uma mulher, um câmbio do dólar, que ela fazia perguntas e eu evangelizava durante vários anos. E um dia eu cheguei lá muito ocupado, muito corrido. Eu não estava nem pensando em ser espiritual, nada. Ela olhou para mim e disse: Roger, como é que eu faço para ter paz na minha vida? Eu olhando para o relógio, agora estou sem tempo. Aí eu falei o evangelho para ela, mais uma vez, Dona Socorro. Aí ela: você entendeu? Ela: sim. Eu vou aceitar Jesus. Quer orar? Não, eu sei orar, eu vou orar em casa.
E eu vou para a sua igreja domingo, viu? Tá bom, eu já estou cansado de promessa dessa. Não acreditava. Após ela veio, ela trouxe a família, a mãe se converteu, o marido se converteu, os filhos se converteram. Não era suficiente. Ela morava perto de uma favela. O negócio dela era ganhar a favela toda para Jesus. Olha, ela influenciou centenas de crianças a ouvir a Bíblia. Agora imagine se Deus fala e agora, não tem tempo não. Jesus apareceu. Ela disse, Roger, eu tomava 1 litro de uísque por noite para dormir. Eu não tinha paz. E aquela pergunta, o que é que eu faço para ter paz? Foi acertado. E as pessoas dizem, Dona Socorro mudou. A fisionomia mudou. O coração mudou. Ela entrou numa missão bonita, fantástica. Eu acho que ganhou mais gente para Cristo que Roger. Mas por tabela a gente está ali também. Amém. Jesus é um Deus paciente. Nem por isso. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava e o seguia. Este é o que estiveram ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Olha, lembra que falou, você vai morrer. E esse aqui? João, né? E esse aqui? A gente é parado, né? O ser humano. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a vocês, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. É o próprio autor de João falando dele mesmo. Né? Mas Jesus não disse a ele que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que importa. Então Jesus diz, você não tem que responder por ninguém, Pedro. Sua vida é a sua missão é a sua. A dele é dele. O problema é meu. Esse discípulo é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou, o autor, né? Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Pronto, encerrou o livro, né? Lembra que estamos no epílogo, né? Mas ainda teve, então, agora a conclusão dele. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrito, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Aí o autor do livro encerrou o livro, abriu de novo e agora encerrou com chave de ouro. Amém? Agora ele concluiu mesmo, né? E a gente tem que concluir também. A missão de evangelizar o mundo, fazer discípulos, parou lá no 1º século. Ela foi dada para a gente também. Então, eu volto a fazer a pergunta. Você reconhece quando Jesus aparece? Você reconhece o Jesus que lhe salvou? Você tem vontade de jogar a toalha, dizer, eu estou cansado de lidar com crianças que dão trabalho na igreja. Eu estou cansado de estar no louvor, né, porque é um negócio chato. Né? Não é chato, mas a gente fica aqui tendo dificuldades e tal. Eu estou dando aula para as mulheres, ou dando aula para os homens, e é cansativo, ninguém me agradece. Jesus está dizendo, olha, não se preocupa com os outros, não. Faça o que eu lhe pedi. Redes sempre serão redes. Peixes são peixes. Barco é barco. E a gente pode se envolver em qualquer projeto que Deus nos dê. Mas sem perder o senso de missão. Sem perder o chamado de ser testemunhas. Quem já abraçou Jesus aqui não pode ser mais o mesmo. Você vai voltar, vai seguir em frente. Pela graça de Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado.
pelo desafio da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a nunca cansarmos de fazer o bem. Nunca cansarmos de fazer a Tua santa e perfeita vontade. Nunca virar as costas nas Suas ordens. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos faça aquele povo que honra o nosso Deus. Pois nós Te amamos porque o Senhor primeiro nos amou. Faça a Tua obra em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé para encerrarmos com esse louvor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar certo.
Bem, hoje é o dia que comemoramos o dia do pastor Batista. Então, gostaria que o pastor Roger viesse aqui à frente, por favor. Vamos orar pela vida dele. Senhor, obrigado, Senhor, por teu servo, por ter nos guiado por esse tempo aqui, Senhor. Iremos sentir muita saudade dele, Pai. Mas tu tens os caminhos traçados para ele lá nos Estados Unidos, Senhor. Que ele seja bênção, Senhor, na tua obra, Pai. E te pedimos sempre pela vida dele, pela vida de Márcia, Pai, e pela vida da sua família, Senhor. Que o Senhor possa estar trilhando, ajudando e dando ânimo a ele, Pai, em todos os dias da sua vida, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vão em paz e até domingo, em nome de Jesus.